tentar dar uma aula aqui, né? Vai conseguir. Quem vai conseguir? Queria um trave aqui. Fiquei com inveja aqui, o pastor daquele dia lá. Uma inveja santa. Nesse momento ia ser bom, tá? Bonitinho, organizado, PDF. Oh, meu Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós estamos na aula 26. Vou tentar acompanhar um pouco aqui o PDF que foi me mandado para estudar. No panorama bíblico do profeta maior, da aula 26 de Jeremias. Amém? No livro de Jeremias, aula 26, Jeremias, eu vou citar o versículo bíblico de Jeremias, capítulo 1, verso 10. Amém? Se quiser abrir, pode abrir. Jeremias, capítulo 1, verso 10. Que vai dizer bem assim: olha, põe-te nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificar e plantares. Amém? Amém. O nome do livro é Jeremias, onde nós lemos em hebraico. Quem ouça aí a querer falar em hebraico aí? Eu vou tentar aqui. Em hebraico quer dizer imeial, que significa o Senhor exalta ou o Senhor estabelece. Amém? Amém. Então o nome de Jeremias significa o Senhor exalta ou o Senhor estabelece. Glória a Deus. O autor do livro de Jeremias, o livro leva o nome do seu autor, Jeremias, que foi tanto profeta quanto sacerdote. Ele era filho de sacerdote Hilquias, natural da Anatote, uma cidade sacerdotal localizada a cerca de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém, onde nós lá já leu Jeremias capítulo 1, verso 1, vou ler também. Vai dizer bem assim, vai falar a localidade de Jeremias, a sua localidade, a cidade natal, da onde ele foi chamado. Jeremias capítulo 1, verso 1. Palavra de Jeremias, filhos de Hilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Amém? Isso está em Jeremias capítulo 1, verso 1. A localidade de Jeremias, sua cidade natal, está lá em Jeremias capítulo 1. Jeremias começou seu ministério profético no 13º ano do reinado do rei Josias, na época de 627 a.C. Continuou profetizando durante os reinados de, presta atenção nisso aqui que é meio complicado, Joacás, Jeoaquim e Joaquim, é isso mesmo, e Zedequias, que foi o último rei entre os 5 que reinou, até depois da queda de Jerusalém, até depois da queda de Jerusalém, na época de 586 a.C., seu ministério se estendeu por mais de 40 anos. O ministério de Jeremias se estendeu, não tem especificamente, não podemos dizer se foi 40 anos, mas por mais de 40 anos seu ministério se estendeu. Ele é conhecido como profeta. Um só? Meu Deus, pensei que ia ser todo mundo nessa parte. Ele é conhecido como profeta. Um profeta chorão, não apenas por suas lágrimas, pelo pecado e sofrimento do povo. Ouve isso aqui, não apenas pelas suas lágrimas e pecado e sofrimento do povo,
Olha o que vai dizer Jeremias capítulo 9. Quem quer ler? Alguém quer ler? Jeremias capítulo 9, verso 1. Rapidamente, cara. Jeremias. Isso. Fica com Jeremias já aberto aí, viu? Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, verso 1. Se a tradução for um pouco diferente, não tem problema, só não vai estar lendo. Minha cabeça e se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria dia e noite, e os mortos da filha do meu povo. Amém? Deu para pegar até aqui? Aqui então mostra e afirma o porquê ele é chamado de profeta chorão. Nós vamos entender um pouco mais acerca do porquê também ele é chamado de profeta chorão. Aqui vai deixar bem claro o porquê das suas lágrimas e do seu choro. Mas também por ser profundamente sensível ao coração de Deus. Olha isso aqui, ó. Mas também é o porquê também ele é chorão. Profundamente sensível ao coração de Deus. Já imaginou isso aqui? Glória a Deus. Isso aqui é muito forte, né? Glória a Deus. Sua mensagem era dura, mas carregava compaixão. A mensagem de Jeremias era dura, mas carregava compaixão. Além de profeta, Jeremias despertou papel importante como intercessor. Quem quer ler? Jeremias capítulo 7, verso 16. Jeremias capítulo 7, verso 16, rapidamente, amém? Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Amém? Amém. Jeremias intercede para o povo, Jeremias clama para o povo, Jeremias chora pelo povo, mas o próprio Deus está dizendo para ele não clamar, não orar, que não vai ser ouvido. Está aqui, Jeremias capítulo 7, verso 16. Ele dá conselho também, Jeremias dá conselho também aos políticos da época, mesmo ele não sendo ouvido, ele era persistente em sua mensagem para os políticos da época, a se inclinar à vontade de Deus, ao querer de Deus e voltar o coração para Deus. É Jeremias, o profeta chorão. Eu queria um profeta desse do meu lado, meu Deus. É Jeremias, profeta chorão. Isso aqui é muito forte. Mesmo quando não era ouvido, que eu falei para os políticos. Olha isso aqui. Seu escriba Baruque registra suas profecias. Isso está em Jeremias capítulo 36, verso de número 4 até o verso de número 32. Quem quer ler o verso 4 de Jeremias capítulo 36? Cadê? Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro, todas as palavras do Senhor que ele tinha falado. Essas são a amizade que Jeremias conseguiu em seu ministério. São poucos, mas é o ministério de Jeremias, o profeta chorão, onde conseguiu ter uma amizade amigável e fiel, onde também teve participação de escrever tudo aquilo que era revelado para o Jeremias, o profeta. Quando era revelado para ele, ele falava para esse seu amigo fiel e íntimo. Qual é o nome do amigo de Jeremias? Baruque. Isto. Ele escrevia, e até hoje temos o livro de Jeremias. Glória. Em sua naturalidade. É muito forte, né? Vamos lá? Resumo sobre Jeremias. Resumo sobre Jeremias. Função: profeta e sacerdote. Pai de Jeremias, Iquias, sacerdote. Cidade natal, Ananote, cidade levítica. Período do seu ministério, aproximadamente 40 anos, na época de 627
a 586 antes de Cristo. Isso aqui é muito lindo também, ó. As características de Jeremias. Sensível, obediente, persistente. Pregava mesmo diante as perseguições. Glória a Jesus. Isso aqui é muito lindo. Essa é a característica de Jeremias. Ele é sensível, persistente, obediente e mesmo assim não arredava o pé. Mesmo sendo perseguido, quando mais perseguido, mais capacitado. Oi? Estava mais presente. Isso. Quando mais perseguido, mais capacitado, mais ousado. Quem já, entre nós, quando mais passa na prova, mais dá lugar, né? É gostoso, né? Jeremias, imagina Jeremias. É Jeremias aqui. Amém? Amém. E esse é o resumo sobre o Jeremias. Sobre o Jeremias. Data. O ministério de Jeremias se estendeu de 627 antes de Cristo até depois de 586 antes de Cristo. Nessa época mais ou menos, o ministério. Entre o reinado de Josias, o último rei piedoso de Judá. Grave isso aqui, hein? Entre o reinado, ele passou por 5 reinados nessa época, entre 627 a 586, passaram 5 reis. Antes da destruição de Jerusalém, da queda de Jerusalém, ou também da queda de Judá, Reino do Sul, Reino do Norte, onde eu vou explicar mais para frente para os irmãos. Esse rei é o rei Josias. Josias foi o último rei piedoso, aonde eu vou falar mais para frente porque foi o rei piedoso, qual era, porque até mesmo está escrito aqui o rei piedoso. Vou explicar detalhadamente um pouco sobre isso mais um pouquinho mais para frente. Olha o rei, primeiro foi o rei Josias, né, onde nós leu lá. O reino de Jeoacás foi o segundo, Joaquim foi o terceiro, Joaquim e Zedequias foi o último rei depois da queda de Jerusalém para a Babilônia, na época também de 586 a.C. Amém? Deus está dando para entender aí? Está dando? Glória, glória. Cadê minha água? Está faltando minha água. Se todo mundo na hora de me servir, meu Deus, estou triste. Vou fazer que nem um Chaves. Glória a Deus. Deus já revelou para o Alan. A Ana já está lá. A Ana é mistério. A Ana nem está com o cara que saiu ontem, né? Amém? Amém. Então eu citei 5 reinados. Amém? Quer que cita de novo os 5 reinados, os 5 reis ou não? Por favor. Você está ligeiro, né? Ó, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Foi esses 5 reis que reinou nessa época. Provavelmente o livro foi compilado após o exílio, mas grande parte já estava escrito antes da destruição de Jerusalém. Amém? É assim mesmo, é ao vivo, né? Que esse baterista aqui já segurava, né? Pegar um negócio aí, só que. Amém. Eu pego aqui para deixar para os abençoe. Você quer sair comigo na gravação e não quer saber o que quer falar. Estou com ciúmes. Até que deu para entender sobre o livro, sobre que foi escrito, né? E se findou no seu exílio, né? Mas grande parte foi antes, né?
Estou falando certo? Exílio? Exílio. Exílio? Quase. Isso, exílio. Pode me corrigir aí, não estou envergonhando não, viu? Pode ficar à vontade. Então, exílio, né? Então, antes do exílio, já grande parte já foi escrito durante esses 5 reinados. Antes, onde nós também citamos o amigo de Jeremias, o profeta Chorão, o quem ajudou ele. Quem lembra quem é o amigo do profeta mesmo? Contexto histórico, vamos lá? Contexto histórico. Tá dando para pegar aí? Contexto histórico, data, tudo certinho? Contexto histórico. Jeremias exerce seu ministério em um dos períodos mais críticos da história de Judá, aliás. Vou repetir. Jeremias exerceu seu ministério em um dos períodos mais críticos da história de Judá. Amém? Amém. Cenário internacional. Vamos lá? A Síria estava em declínio. Os assírios dominaram, vou repetir aqui. O cenário internacional, os assírios estavam em declínio. O motivo do que os assírios estavam em declínio é porque eles estavam perdendo para a Babilônia. Amém? Amém. Olha para mim aqui para você entender isso aqui. Antes deles perder, os assírios, antes deles perder para a Babilônia, os assírios invadiu o reino do norte. Amém ou não? Eles invadiram o reino do norte. Quem é o reino do norte? O reino do norte são 10 tribos. É o reino de é isso? Jerusalém, certo? É isso mesmo? É isso, né? Que é o reino do norte, né? Do sul. É do sul? Jerusalém é do sul. O norte é de Samaria. Samaria. Então, amém. Então, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte é Judá? Jerusalém, Judá. Jerusalém, Judá. Jerusalém é em Judá. Certo. No reino do sul. Isso. Então, o reino do norte é reino de quê? Samaria, 10 tribos. 10 tribos. Conclusão. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte. Reino do norte, porque tem um nome que fala. Judá, reino do sul é Judá. Reino do sul é Judá, isso. Certo? Depois eu me aprofundo mais nisso aí. Está tendo alguma desavença aí, mas amém. Vou pelo professor que está ali, amém? Mas a Babilônia também invadiu, os assírios invadiu, isso aqui é mais importante, que os assírios invadiu o reino do norte também. Entendeu? Venceram o reino do norte, que são 10 tribos, certo? Ok? Amém? Então, invadiu, venceu as 10 tribos, que foi dividido, as tribos de Israel, né? Que era 12 tribos, aí o reino do norte ficou 10 tribos, o reino do sul ficou somente 2 tribos, né? Reino do sul, que é Judá. Agora acertei, pelo menos essa, né? Reino do sul, Judá. Então, os assírios, só para concluir, para vocês entenderem, os assírios invadiram o reino do norte, são as 10 tribos, conquistaram, mas se declinaram e não conseguiram vencer a Babilônia. Amém? Não conseguiram vencer a Babilônia. Então, os assírios, quando invadiu o reino do norte, levou alguns cativos. Levou cativos, amém? Amém. Então, eles já estavam cativos na Síria. E depois que eles estavam cativos na Síria, eles vão com a Síria também. É como se estivesse sendo cativo junto com a Síria e sendo destruído, ou até mesmo vencidos também junto com os assírios, porque estava lá com os assírios, porque eles foram também destruídos pelos assírios. E agora Babilônia vai lá e consegue também vencer os assírios. Aqui eu estou falando sobre cenário internacional, amém? Cenário internacional. Babilônia também consegue vencer não só os assírios, também os egípcios. Os egípcios também não conseguiu vencer os babilônios pela força. Por que levantou? Que levantou Babilônia, para nós entender, foi o próprio Deus como a vara de repreensão. A vara de repreensão não era para os assírios e não era também para Faraó e o seu povo.
mas a vara de repreensão aqui era para o povo de Deus. Por isso que Deus pega e levanta a Babilônia com grande força e potência, aonde os assírios não conseguem vencer e nem, imagina isso aqui, se você estudar o contexto histórico, você vai ver assim, e se aprofundar na época de como que era fortalecido o povo de Faraó no Egito. Era praticamente, dizer assim, quase impossível ser vencido os egípcios. Mas Deus levantou com o braço forte Babilônia e conseguiu também destruir. Olha até onde Deus, olha o que Deus faz para repreender o seu povo. Para repreender o seu povo. Então os Babilônia foi levantado para repreender o povo. Destruiu os assírios, venceu o Egito, venceu as 10 tribos também, querendo ou não. Venceu as 2 tribos do sul. Amém? Amém. Venceu as duas tribos do sul. Está aí. Por isso que se cumpre também a profecia de Jeremias acerca dos 70 anos. Vou repetir a palavra, se eu estiver falando pronunciando em Atos, pode falar. Exílio, né? Exílio. Isso, exílio. 70 anos cativo, 70 anos do exílio. Certo? Sim ou não? Sim. E é isso aí, vamos lá. Agora eu vou falar da cenário eterno do povo. Falei sobre o cenário internacional, que envolve todos, tanto o povo de Deus, como os seus filhos, ali por diante. Tá dando para entender? Aqui? Glória a Deus. Agora, cenário interno. Cenário interno fala só do povo. Aqui eu vou falar somente do povo. Cenário interno, que o povo passava, que o povo estava passando, e qual era a função do profeta Jeremias e o porquê do seu livro de Jeremias. Vamos lá, cenário interno. O rei Josias promoveu uma reforma espiritual, mas ele foi superficial para o povo. Vou repetir. O rei Josias promoveu uma reforma espiritual, mas ela foi superficial para o povo. Amém? Olha para mim. Trazendo aqui está dizendo, trazendo o povo novamente à adoração. Por isso que eu falei que ele era um rei que tinha compaixão. Vamos dizer que ele foi aquele rei que fez de tudo para ouvir o profeta Jeremias. Ele tenta trazer o povo, até consegue, se posso dizer assim, até consegue trazer o povo a adorar. Mas o povo não ficou firme o suficiente. Diga por quê? Por causa que depois da morte desse rei Josias, o povo não deu continuidade naquilo que ele levantou novamente, como se restaurasse o povo novamente, ou restaurasse a vida espiritual do povo. Ele até conseguiu por um certo tempo, mas quando ele falece, o povo vai novamente fazendo tudo ao contrário ao querer de Deus. Eles fazem novamente os próprios deleitos, as tuas vontades. É como se eles voltassem novamente a fazer o que estavam fazendo de errado contra Deus. Ou seja, eles não estavam mais se declinando às vontades de Deus, ao querer de Deus, aquilo que Deus queria. Então, por isso que o profeta Jeremias foi levantado em um período de Judá mais crítico do povo. Josias foi levantado, tentou, mas não foi suficiente para o povo. Aqui vai dizer, após a sua morte, Judá mergulhou novamente em idolatria, injustiça social e corrupção. Eles, se não for memória, em Jeremias capítulo 7, verso 6 até o verso de número 28, você não vai precisar ler. Eles estão adorando a Deus no templo, estão saindo do culto da casa de Deus e indo já servir outros deuses, ao ponto que está até mesmo para outros deuses, não o nosso Deus. Entende isso aqui, viu?
Para não falar que eu estou falando heresia, aí me ajuda aí. Aqui, se eu não me engano, é Jeremias capítulo 7, você vai entender pouco, se quiser anotar e ler depois, pode anotar. Jeremias capítulo 7, verso 8 ao verso 28, vai explicar com mais detalhes que Jeremias, ele percebe que o povo, é a mensagem dele, ele está trazendo uma mensagem para o povo. Ele percebe que o povo está saindo da casa de Deus. Eu prestei o culto a Deus, ofereci meu sacrifício, estou saindo da casa de Deus, e agora ele já vai para, isso depois da morte, para quem entenda, depois da morte do rei, do rei que tem compaixão no seu coração, do primeiro rei Josias. Depois dessa morte entrou outro rei, amém? Amém. E aonde eles saem do templo, depois que cultua a Deus, eles vão cultuar outros deuses, ao ponto que eles vão oferecer até crianças como sacrifício. Eu estou falando de um povo que está adorando, na época de Jeremias, nos anos 600 e 500 de Cristo, eles estão adorando a Deus, e depois que deixa de adorar a Deus, eles vão, porque eles deixou de adorar a Deus. Por mais que eles vão em culto, hoje eu vou para um culto, adoro a Deus, amanhã eu volto, aí no mesmo dia que eu adorei a Deus hoje, eu saio do templo, vou adorar outros deuses, ao ponto que eu vou oferecer o sacrifício de criança, fazer conforme a adoração a deuses pagãos, pegando como espelho ímpios e incrédulos lá fora. Aí no outro dia, é como se fosse no outro dia acontece a mesma coisa, eles vão ao templo, oferecem a Deus vivo. Você vai entender o porquê isso, eu vou explicar. Eles vão ao templo no outro dia, amém ou não? Está dando para entender? Glória. Chega a Deus, oferece o sacrifício e depois vai adorar outros deuses. Diga, por que isso? Por quê? Eu acredito, lendo, estudando um pouco de Jeremias, eu acredito que eles fazem isso para pensar até mesmo Deus. Não posso dizer todos, mas a grande parte, por estar ouvindo o profeta Jeremias, por estar ouvindo as profecias de Jeremias, não tem o que fazer, vamos irritar Deus? Se você pegar realmente para entender, não estou dizendo todos, mas dá para entender isso, que eles queriam irritar Deus, tirar Deus do sério. Eles queriam fazer isso, não todos, mas provavelmente quase todos. Não tem o que fazer mesmo. Nós já conhecemos o seu poder, nós já sabemos a sua resistência, nós sabemos que ele já fez lá no Egito, tirou o nosso povo. Vamos viver assim, tá bom demais, vamos irritar ele. Versículo 18 diz exatamente isso que você está falando. É? Aí, ó. Quer ler? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações aos outros deuses para me provocarem a ira. Exatamente o que você falou. Que é ir a Deus. Ok? Ir a Deus. E eu notei aqui, ó. Eu já ia ler, mas você já está na fiação, né? Você viu? Para provocar Deus. E é que eu estou sendo muito rápido, achei que o horário está avançando lá, já é 10 para as 9, meu Deus. Vou citar aqui também acerca dessa rebeldia, dessa incredulidade do povo, idolatria do povo, dessa injustiça do povo e dessa provocação do povo. Vocês acham que Deus não está vendo? Deus está vendo. Se você for ver Jeremias capítulo 13, eu ia ler, mas vou ganhar mais tempo aqui para explicar mais rápido. Jeremias capítulo 13, se você quiser anotar e ler depois, você anota e lê depois. Jeremias capítulo 13, verso 1 até o verso de número 11. Jeremias capítulo 13, verso 1 até o verso de número 11. Eu só vou pincelar por cima, não vou ler para vocês entenderem. Verso 1 vai dizer que o Senhor aparece a Jeremias. Parece a quem? Jeremias. Parece a Jeremias e fala bem assim, Jeremias, para ser bem rápido, depois você lê lá, vocês vão tirar sua conclusão e vai entender um pouco mais. Vai em tal lugar, pega o seu dinheiro, compra um cinto novo de linho, bem caríssimo, caro. Compra esse cinto,
coloque sobre você. Aí depois, Deus não fala para ele colocar, Deus só fala para ele comprar. Aí depois Deus não revela. Aí depois de um tempo, Deus aparece aqui a Jeremias novamente. Jeremias, comprou o que eu falei? Comprei. Ok, agora você vai descer até o ribeiro. Lembra, profeta, o nome do ribeiro? Está escrito aí, eu vou ter que citar, não, porque depois vocês vão ler. Eufrates. Isso, Eufrates. Isso. Compra esse cinto, vai até esse rio, mas não coloca ainda a frenda da rocha, mais ou menos isso, né? A frenda da rocha, coloca lá e vaza, some. Aí depois de onde tem passou, Deus aparece a quem? A Jeremias. Jeremias, volta lá onde você colocou o cinto. Ele volta lá até onde ele colocou o cinto. Jeremias, 3 vezes Deus apareceu para ele falando, dando ordenança. Ele não sabe o que Deus quer falar com isso. É um ato profético, por isso que eu acredito em ato profético. Aleluia. Por isso que eu creio em ato profético. Aleluia. Aí Deus aparece, vai ser mais rápido para ele vai, pega o cinto, aí Deus dá uma instrução para ele coloca o cinto, ele vê que o cinto já está velhíssimo, já está estragado, já não tem mais valor. Aí Deus fala para Jeremias: Jeremias, assim está o meu povo, sem valor nenhum, perante os meus olhos. Deus está vendo. O que adianta ficar pirraçando Deus, sendo que para ele não vai mudar nada, só vai desvalorizar quem? Se eu fico pirraçando a Deus, é porque tem gente que é assim, irmão. Parece que ele criou um diabo tão grande que parece que é pior que Lúcifer, né? Pior que o diabo, né? Que o time é tão grande com Deus, assim, ó, tá vendo o jogo, mas quer até dar expulsão. Aí fica pensando até Deus. Vamos pegar como exemplo que não compensa o próprio diabo, né? O anjo decaído, não compensa ficar pirraçando Deus. Tentou querer ser mais do que Deus e não conseguiu. Amém ou não? Amém. Então ele vai demonstrar, não adianta. Então o que eu quero dizer nesse ensino é o quê? Não adianta Rafael, pastor Rafael, não adianta querer pirraçar Deus. Porque se eu tentar pirraçar Deus, eu vou querer ser o quê? Eu pensando que eu estou me valorizando, pensando, não, só estou me desvalorizando diante do nosso Criador, ou diante do nosso Pai. Então essa é uma área importante. Amém? Vou passar mais rápido. Em nome do Senhor Jesus. Já tenho 5 minutos, meu Deus. Profeta contemporâneo. Vou só resumir esse daqui. Profeta contemporâneos. Profetas contemporâneos. Amém? Amém. Jeremias não foi o último profeta do período. Vou citar alguns profetas, se quiser anotar, anota. Eu ia citar o que eles profetizou na época, mas só vou citar os profetas, o nome deles. Profeta Sofonias, profeta Abacuque, profeta Naum, profeta Ezequias e Daniel. Amém? Amém. Por que profetas contemporâneos? Vou repetir isso aqui e falar o porquê. Por que profetas contemporâneos? Porque são os profetas que viveram na mesma época. Jeremias estava profetizando aqui, mas já tinha alguém também profetizando lá. E quando Naum estava profetizando aqui, Ezequias estava profetizando lá. E quando Abacuque estava profetizando aqui, Sofonias estava profetizando. Então, ou seja, é profetas da mesma época, do mesmo tempo. Amém ou não? Amém. Vou falar só um pouco aqui o que Abacuque falou. Ó. Abacuque, o profeta, destinou com Deus, questionou como Deus podia usar uma nação ímpia, babilônica, para julgar Judá. A questionamento de Abacuque, amém? Vamos lá, propósito do livro: chamar Judá ao arrependimento antes da destruição de Jerusalém. Segundo,
impertar teologicamente exílio, eu não consegui falar de novo. Exílio, minha língua é travada, irmão, então eu tentei destravar uma vez. Exílio, mostrando que foi consequência da infidelidade do povo. Terceiro, deu para entender o segundo aí? Se não deu, eu volto. Deu? Terceiro, ó, isso aqui é muito lindo, ó. Fortalecer o remanescente fiel. Deus não vai esquecer dos remanescentes da época, amém ou não? Porque nem todo mundo estava perdido. Tinha os remanescentes, olha o porquê. Olha o porquê das nossas provas também, né? Fortalecer os remanescentes fiel, lembrado que Deus não havia abandonado o seu povo. Quarto, anunciando esperança futura, incluindo a promessa da nova ali. Jeremias capítulo 31, até o verso 31 ao verso 34, anunciando esperança futura, incluindo promessa da nova aliança. Jeremias capítulo 31, verso 31 ao teu verso 34. Quinto, mostrando o caráter de Deus justo ao julgar misericordioso ao restante. Misericordioso ao restaurar, amém? Vou repetir novamente que tem uma trava. Mostrando o caráter de Deus justo ao julgar, misericordioso ao restaurar, amém? É somente até aí, já é 9. Já vou deixar só as perguntas, amém ou não? Só pode, se quiser anotar as perguntas, para depois você responder. O professor Everton passa para o professor Everton, ele depois vai falar se vai estar certo ou não. Vou fazer algumas perguntas, vai. Ia fazer mais de umas perguntas aí, mas o tempo já foi embora, já é 9 horas. Vou fazer algumas perguntas, vai anotando. Primeira pergunta: o que significa o nome de Jeremias? Anota aí, o significado do nome de Jeremias, primeira pergunta. Segunda pergunta, tá dando para pegar aí? Amém. Qual é o nome do pai de Jeremias? Terceira pergunta, qual é o nome da cidade natal de Jeremias? Deu para pegar a terceira pergunta? Terceira pergunta, qual é o nome da cidade natal de Jeremias? Quarta pergunta, qual é o apelido de Jeremias? Tem gente que nem precisa, né? Já sabe de cor, né? Aí, duas últimas perguntas. Qual foi a nação, o povo que invadiu o reino do sul? E última pergunta, qual foi a nação, o povo que invadiu o reino do norte? Amém? Deu para anotar todo mundo a pergunta? Deu? Você está rápido, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Jeremias se resume em capítulo 1 ao capítulo 24, Israel antes do exílio. Vou repetir, capítulo 1 até o capítulo 24, Israel antes do exílio. Capítulo 7, o sermão no templo de Jeremias. Capítulo 26 ao 45, o julgamento e a esperança para Israel. E depois eu mando o resto, amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória.